já vou entrar na origem e inserção dos músculos do punho, tá? Vou falar da mão só por curiosidade, conhecimento. São muito músculos da mão. Vocês poderão trabalhar em várias situações com o músculo da mão e do pé, porque coordenação motora fina, coordenação motora ampla, a gente adquire também trabalhando as praxias finas, pintar, bordar, desenhar, escrever, tudo isso vai estimular a coordenação dos pequenos músculos da mão e do pé, tá? Então veja só, o primeiro ponto que a gente falou foi que toda vida que você vê a peça e que esse músculo se encontrar do mesmo lado da palma da mão, ele vai ser um flexor. Tá? A posição anatômica, a palma da mão está para frente. Então, todos os músculos que estão na frente do braço vão fazer flexão. Quem está na frente do braço? O bíceps braquial, o braquial e o braquiorradial. Todos eles fazem flexão, são flexores. Quem está na frente? Pronador redondo, tá certo? E aí nós vamos ver depois os flexores de punho. Aí vamos ver que é flexor lado do carro, flexor radial do carro, flexor palma longa, todos são flexores. Então, assim, no dia da prova, se você tiver calma e mapear e ver os bisus, às vezes a resposta está na tua frente, sem nem saber qual músculo é. Lógico que o importante também, o primeiro ponto é identificar o músculo. Se você identificou o músculo, fica mais fácil você lembrar a origem, inserção, tá certo? Então vamos lá. Aqui na frente do braço, eu tenho esse músculo que tem duas origens e uma inserção, que é chamado de quê? Bíceps braquial. Tá? Primeira coisa, identificar o nome do músculo, bíceps braquial. A origem da porção curta é abaixo, no processo coracoide da escapa, que você pode responder só o processo coracoide, e a inserção abaixo da cavidade glenoide da escapa. Onde é a cavidade glenoide? É o buraco onde vai encaixar a cabeça do úmero. A inserção dele onde é? Na tuberosidade radial, certo? Qual é a ação do bíceps braquial? Se ele está na frente, ele puxa para frente. O movimento para frente é flexão de cotovelo, tá? Mas também ele é um grande supinador, é o mais potente supinador. Tá? Eu não preciso retirar o bíceps, eu já vou identificar o músculo abaixo dele. Qual é? É o braquial. Tá? É o braquial. Se eu tirar, se eu colocar ele na prova, eu vou botar sem o bíceps, para você identificar bem ele. Mas dá para identificar ele mesmo com o bíceps braquial aqui presente. O braquial vai ter origem na região anterior do úmero e vai se inserir no processo coronoide da una, que é a parte de baixo da boca, né? Naquele dia eu tinha até esquecido o nome, né? É o processo coronoide, tá? Cuidado, tem o processo coracoide, né? Tem o processo estiloide e o processo coronoide, certo? A parte de baixo da boca da una é o processo coronoide. Aí você vê que a gente montou o cotovelo na aula passada, e quando a gente montou o cotovelo, foi que a gente viu que o rádio, né, é o osso da região lateral, e a una, a boca da una fica aqui na trópia, né? É um osso da região medial. Eles ficam montados assim, ó. Então, quando eu faço flexão, por isso que eu disse para vocês, no primeiro dia de aula prática, vocês têm que ter a percepção de uma visão de raio-x. Ser um pouquinho de super-homem. Quando a pessoa fizer um movimento de flexão, faz aí um movimento de flexão de cotovelo para mim. Esse movimento aí, ó. Esse movimento aí é a mesma coisa desses dois ossos fazerem isso, ó. Esses dois ossos estão fazendo isso. Certo? Vocês têm que ter essa visão. E outra coisa, a gente pode fazer também um movimento onde o rádio, ó, lá distalmente, ele vai trocar de canto com a una, ó. Quando o rádio trocar de canto com a una, que é esse movimento aí, mas ó, ele não passa por cima, né? Passa pela frente, ó. Mas ele não passa Pela frente, frente, fica paradinho. Daqui assim, ó. A una fica parada, mas E o o rádio vem. vai mexer, vai trocar de canto, distalmente. Sim. E aí, o movimento de supinação é esse, ó. Quando o rádio volta para o lado da una. Certo? Então eu tenho aqui, ó, o movimento de flexão e extensão, pronação, supinação. O polegar está do lado do rádio. É tanto que você vê que o polegar troca de lado com o dedo mínimo, ó. O rádio vem para cá cruzou e o por mínimo cima, vai para outro lado. agora ele voltou para o lado da una. Então eu tenho esses dois movimentos. E aí, lógico,
É um raciocínio. É um raciocínio. Se eu estou vendo que a articulação, preste bem atenção, que eu tenho muita resposta errada sobre isso. Se eu estou vendo, olha como é importante você montar e ver o movimento. Se eu estou vendo que a articulação faz flexão e extensão, pronação e supinação, como é que no dia da prova eu vou dizer que aquele músculo é um adutor de cotovelo? É porque a gente se esquece. Tá? O cotovelo não tem músculo para fazer adução. Por quê? Porque a articulação não vai permitir o movimento de adução. Não tem sentido o criador do ser humano ter criado um adutor, um abdutor de cotovelo, porque a articulação, se eu fizer isso aqui, eu vou quebrar meu cotovelo. Sim. Vou sofrer uma luxação, que é uma desarticulação. É quando o osso sai fora do lugar, certo? Então, lógico, eu vou ter flexores, eu vou ter extensores, vou ter pronadores e supinadores. Só, nunca vou ter um adutor de cotovelo e um abdutor, tá certo? Aí eu tenho o bíceps braquial. Como o braquial pega na una, jamais o braquial vai poder fazer a pronação e a supinação, concorda? Porque quem é que faz a pronação e a supinação? Qual é o osso? Só o rádio que gira. A una fica parada. Aí quando você for fazer o movimento pronado e supinado, não tem nada a ver com a una. Quem estiver pegando na una não vai ter um pré-estiramento para poder aumentar a força, para poder ativar o músculo. Não vai existir isso, tá? Então, o braquial só vai fazer isso. Flexão de cotovelo, tá? Aí a gente colocou também esse aqui, ó. Para você ter uma referência e não esquecer, você vai colocar o polegar para o céu, o dedo mindinho para baixo, né? E você vai olhar aqui, ó, olhando pelo dorso, ó. Tá vendo aqui, ó, pelo dorso da mão? Aí esse músculo mais alto, ó, que é do lado do polegar, ó, é o braquiorradial, tá? Esse aqui, o mais alto, que é do lado do polegar, é o braquiorradial. Que ele vem assim. Tá? Isso. Ele vai se originar aqui no epicôndilo lateral, né? Do húmero, e vai até o processo estiloide do rádio. O braquiorradial também vai fazer flexão de cotovelo. Para uma prova teórica, né? Aí a gente pode trabalhar essa indagação. Qual é o músculo agonista, o principal músculo que faz a flexão de cotovelo com a palma da mão para cima, em supinação? É o bíceps braquial. Tá? Que tem mais força para trabalhar com a palma da mão para cima, sei lá, rosca direta, rosca concentrada e tal, né? Certo? Rosca Scott. Aí já vai mudar um pouquinho o Scott, já é o bíceps braquial. O braquial trabalha e o bíceps braquial e o braquial trabalha? Sim, todos os três fazem flexão de cotovelo, certo? Mas supinado, o principal é o bíceps. Se você começar a fazer isso na mão, você vai ver que o bíceps braquial amolece. Aqui ele está bem durinho, ele vai amolecer. Ou seja, ele já vai perder para estiramento, já vai perder força. Aí quer dizer, na posição prono-supinada, né, intermediária, quem vai ser o principal músculo a ser trabalhado é o braquiorradial. O martelo, né? Certo? Braquiorradial. Mas não quer dizer que o bíceps e o braquial não estejam trabalhando. Todos estejam trabalhando sempre. Quando eu faço a posição pronada, aí é que o bíceps se amolece total e o braquiorradial perde essa força. Então, na flexão de cotovelo pronada, o principal músculo é o braquial. Não porque eu vou fazer o pré-estiramento do braquial em pronação e supinação. Não acontece nada com o braquial, porque o braquial não pega no rádio, ele pega no processo cronológico da una. É porque os outros estão se isentando e ele assume o papel principal, de principal flexão de cotovelo em pronação. Né? Tá certo? Mas os três fazem flexão de cotovelo. Só que o bíceps é o principal também supinador, mas dessa ação, né? Aí a gente fez o quê? A gente retirou o braquiorradial, não foi, ó? A gente retirou o braquiorradial e viu que tem dois músculos aqui em X, ó. Fazendo X aqui, ó. O de cima é o pronador redondo. O de baixo é o supinador. Tá? O pronador redondo vai se originar aqui no epicôndilo medial e vai até o rádio. Né? O que é que o pronador redondo faz? O que é que o pronador redondo faz? Pronação.
pronação, tá? Ele está bem aqui, ó. Daqui para cá, ó, do epicônio medial até o rádio. Ele vai fazer isso, ó. Pronação. O supinador está por baixo dele, tá? O supinador vai pegar no epicônio lateral e vai até o rádio. O supinador vai fazer o quê? Supinação. Ele vai fazer o movimento contrário, tá? Um é no epicônio medial, o outro é no lateral. A inserção sempre é no rádio. Todos os dois fazem movimentos de pronação e supinação. O pronador redondo faz pronação e o supinador faz supinação. Sendo que o pronador redondo, como ele está bem aqui, ó, do epicônio medial até o rádio, ele também pode fazer isso, ó. Se você quiser optar, flexão de cotovelo. Mas o primeiro ponto é você identificar os dois, ó. Está em X aqui, ó. O de baixo é o supinador, o de cima é o pronador redondo. Tá? Pronador quadrado eu não vou colocar, porque não dá para ver aqui, só naquela peça lá, certo? Mas só para nível de conhecimento, o pronador quadrado, como ele faz a pronação, ou seja, ele faz o movimento onde a palma da mão nesse sentido vai para baixo, ele vai ter origem na região anterior da una, vai se inserir na região anterior do rádio e vai fazer isso, ó. Pronação. Tá? Aí nós vamos para a parte de trás. Na parte de trás do braço. Na parte de trás do braço tem um músculo que tem 3 origens. Qual é o nome deles? Tríceps braquial. Aí você vai identificar o seguinte, ó. Ele vai ter uma porção mais medial, vai ter uma porção mais lateral e vai ter uma porção mais curta, ó. Isso que é chamado de tríceps. A origem da porção medial é abaixo da cavidade glenoide. A origem da porção lateral no corpo do úmero, na região posterior do corpo do úmero, e a porção curta na região medial do corpo do úmero. A inserção no olécano, que é a cabeça da una. No olécano, que é a cabeça da una. Aqui é a minha una. Esse lado, né? Aqui, ó. Pode dizer cabeça da una? Não, no olécano. Como é o nome? Olécano. Olécrano. Olécano. Não pode dizer cabeça da una. Aí, ó. Foi que eu disse para vocês. Quando aparecer algo estufado, é a parte da frente. Ele está aqui, ó. Então, se ele está atrás, ele puxa para trás. Ele vai fazer isso, ó. O movimento é esse. Extensão de cotovelo. Isso aqui é a faixa de cotovelo. E eu posso identificar bem o tríceps, ó. Eu posso até não saber, não lembrar da ação. Mas se eu ver que tem um músculo que está do lado do dorso, eu já sei que ele é extensor. Extensão de cotovelo. Aí lá no final, tá vendo o tendão do tríceps? Lá no final, do lado dele, tem um músculo, ó, que é o ancônio. Ancônio. Tem origem na região posterior do epicônio lateral e tem seção aqui na una. Ele vai puxar a una para trás, assim como o tríceps puxa, vai fazer extensão de cotovelo. Tá? Esses são os músculos do cotovelo. Falamos dos músculos da cintura escapular, falamos dos músculos do ombro, falamos dos músculos do cotovelo. Agora nós vamos falar dos músculos que têm ação no punho. Tá? Toda vez que eu me refiro ao movimento, eu vou me referir à articulação. Tá? Eu não uso o termo flexão de braço, flexão de antebraço, flexão de mão. Tá certo? Eu uso o termo flexão de ombro, flexão de cotovelo, flexão de punho, tá? Elevação da clavícula da escápula, da cintura escapular. Eu vou aceitar também se você botar a cintura escapular. Porque a cintura escapular envolve esses dois ossos. Elevação de cintura escapular, depressão de cintura escapular, avanço de clavícula, recuo de clavícula, entendeu? Você pode usar esses termos, pode variar na hora, tá certo? E aí, os músculos do punho vão ser rápidos, eu vou cobrar até punho, porque só são 6. Só são 6. 3 na frente e 3 atrás, certo? Agora vocês têm que ter muita atenção para esses músculos na frente, ó. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Se estiver do lado da palma da mão, é flexor ou extensor? Flexor. Flexor. Esse é o primeiro raciocínio. O que eu estou dizendo aqui para vocês de raciocínio é para que um dia você não precise decorar as coisas, desesperar. Com esse raciocínio, opa, calma, está na palma da mão, já é um flexor. Já é um flexor. Aí preste atenção, eu já sei que é um flexor. A ação,
eu já sei a resposta, flexão. Tá? Segundo ponto, a gente montou mais uma razão pelo qual nós temos que aprender a montar as articulações, ter uma visão de raio-x primeiro. Depois que a gente monta as articulações, que conhece os ossos, que monta as articulações, a gente entra para o patamar de saber quais são os movimentos das articulações. Aí sim nós estamos preparados para estudar os músculos. Identifica o osso, quais são as partes do osso, encaixa o osso no outro, analisa qual é o movimento que o osso faz, aí nós podemos passar para os músculos. Certo? Aí veja só, eu pergunto para vocês, qual é o osso que está mais para a lateral? Qual é o osso que está mais para a lateral? É o rádio. Qual é o dedo que está mais do lado da lateral? Está do lado do rádio? O mindinho. Polegar. Ah, polegar. Tá. Então, ó, posição anatômica, o polegar está do lado do rádio. Então, ambos são mais laterais. A una e o dedo mínimo é mais medial, ou seja, mais próximo do centro do corpo. Isso vai me dar a ideia de que, se eu sei que é um flexor, porque está do lado da palma da mão, esse flexor aqui, ó, tá aqui os três, ó, tá aqui os três, ó. Esse flexor aqui, que está indo mais para o lado do polegar, é radial ou é ulnar? Radial, porque o rádio está do lado do polegar. Certo? Esse aqui é o flexor radial do carro. Ou flexor radial. Certo? No meio, tem um músculo que vai para a palma da mão, ó. Estão vendo aqui, ó? No meio tem um músculo que vai para a palma da mão. Ele se insere lá, ó, onde o Homem-Aranha joga a teia, tá? Então, esse aqui é o palmar longo, vai para a palma da mão? Palmar longo. Ou flexor palmar. Palma da mão, flexor palmar, tá? Para a palma da mão. Certo? Flexor palmar longo, flexor palmar, tá? E aqui ao lado dele, ó, preste atenção, ao lado dele tem um outro músculo que está mesmo do lado da palma da mão. Se ele está do lado da palma da mão, é o quê? Flexor. Se ele está mais para o lado do dedo mínimo, vai ser ulnar ou radial? Ulnar. Então esse aqui é o flexor ulnar do carro. Esse aqui. Esse aí. Exatamente. É aqui, Jurandir? É aqui. Aqui, eles aqui. Isso, bem na frente. Então aqui, ó. Preste atenção, ó. São três, ó. Flexor palmar longo, flexor radial do carro, flexor palmar longo, flexor ulnar do carro. Tá aqui é um, não. Se você pega aqui, ó, e corta bem aqui, não tem músculo aqui atrapalhando. Você já vai ver a tua una já, ó. Eu tô pegando na una, tá? Isso aqui já é uma simulação da realidade, tá? Do corpo de verdade. Então, palma da mão, flexores. Flexor que vai para o lado do polegar, flexor radial. Flexor que vai para a palma da mão, flexor palmar. E flexor que vai para o lado do dedo mínimo, flexor ulnar do carro. Aí vamos lá para a origem e seção. A origem dos três flexores do punho é na região anterior do epicônio medial. É a mesma para os três, é a mesma. Se eu perguntar a origem de qualquer um dos três, região anterior do epicônio medial. O que é o epicônio? São essas pontas aqui, ó. Epicônio medial e epicônio lateral. Como é que eu sei que isso aqui é o medial e isso aqui é o lateral? Medial do lado da cabeça. A cabeça não vai se encaixar no corpo, não está virado no meio do corpo, né? E o lateral é isso aqui. Então, os três flexores de punho, tá? O nome: flexor radial, flexor palmar longo, flexor ulnar. Origem dos três: região anterior do epicônio medial. O que vai mudar é a inserção. Dá uma mão, dá uma mãozinha. Dá uma mãozinha lá. Dá uma mãozinha para mim lá. Traz duas, três mãos, não tem problema não. Tá em cima não aí, ó. Aí, pega mais. Muitas mãos. Isso, essas aranhas, tudo aí, pronto. Muitas mães. Vamos lá. Olha só, gente. Eu vou falar só por curiosidade.
É lembrar da anatomia. Quando for fazer anatomia, vocês vão ver. A mão, ela tem 3 partes. A mão é dividida em 3 partes. Ela tem essa parte aqui, ó, que são os ossos do carpo, são 8 ossinhos. Essa parte aqui, ó, que são os metacarpos. Tudo isso aqui está dentro da palma da mão. E aí saiu para cá, ó, nós temos os dedos, ó, que são as falanges. Tá? Como é que eu identifico esses ossos? Sempre de lateral para medial. Qual é o dedo que está para a parte lateral? Polegar. Como é que eu sei se é o polegar? Só tem 2 falanges. Professor, isso aqui não é uma falange? Por que não é uma falange? Por que eu sei que é o metacarpo? Porque está ligado aos ossos do carpo. Nenhuma falange está ligada ao osso do carpo. Se está ligado ao osso do carpo, é metacarpo. Então eu vejo que o polegar só tem 2 falanges. Tá? Veja só, eu vou estudar de lateral para medial. Tá? Aí como é que eu sei quais são os ossinhos aqui? Eu tenho a primeira fileira de 4 ossos e tenho uma segunda fileira de mais 4 ossos. Como é que eu sei qual é a primeira e a segunda? A primeira não tem contato com o metacarpo. Todos da segunda têm contato com o metacarpo. Tá? Então olha só o primeiro, de lateral para medial, escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme. Sempre de lateral para medial, trapézio, trapezóide, captato e amato. Vocês não vão precisar saber disso aqui. Vamos saber outro trapézio, não está lá na frente. Eu estou só falando por curiosidade, tá? Presta atenção. Só precisa. Olha só, vamos lá de novo. Sempre. Não, estou falando por curiosidade. Só sendo calculado. É o osso no trapézio. Sempre que você estudar, tem que ser de lateral para medial. Polegar para o dedo mínimo. Tá? Como é que eu sei que é o polegar? Só tem 2 falanges. O restante tem 3. E como é que eu identifico que isso aqui não é falange? Porque tem ligação com o osso do carpo. Isso aqui não é uma falange, é metacarpo. Tá? Eu estou vendo que tem 4 fileiras de ossos. Tem a primeira fileira e a segunda. Como é que eu sei que é a primeira? Não tem contato com o metacarpo. Como é que eu sei que é a segunda? Todos da segunda têm contato com o metacarpo. Tá certo? Então, como é que eu vou dizer de lateral para medial? Escafoide, semilunar, piramidal e pisiforme, trapézio, trapezóide, captato e amato. Tá? Então veja só. O polegar, o metacarpo polegar é o primeiro. Então eu tenho o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto metacarpo. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto dedo. Certo? Então assim, os flexores de punho, tá? Vão se inserir aqui, ó. Certo? Vão se inserir aqui. Então olha só, o flexor radial do carpo, ele vai se inserir na região anterior do segundo metacarpo. Segundo, na frente. Tá na frente, puxa para onde? Para frente. Aí, antes da gente estudar músculo, o que foi que eu disse para vocês? Nós temos que estudar a mão. Então vocês vão ver que o punho nada mais é do que a associação do escafoide do semilunar com essa incisura do rádio. O que é que o punho vai fazer? Flexão, extensão. Ele vai fazer mais isso, ó. Desvio radial, desvio lunar. Tá? Nosso punho faz isso, ó. Flexão, extensão e hiperextensão. Desvio lunar, lado do dedo mínimo, desvio radial, tá? E aí, veja só, o flexor radial do carpo vai pegar no segundo metacarpo. Se ele pega no segundo metacarpo, o que ele vai fazer? Flexão de punho e desvio radial, tá? O palmar longo pega bem aqui, ó, nos retináculos da palma da mão. Que diabo é retináculo? São umas fitas de esparadrapo que vão organizar e não deixar que os tendões dos dedos se embaralhem. É chamado de retináculos. Então, o flexor palmar longo se insere nos retináculos da palma não. Ele está bem no meio, puxa para onde? Para frente.
não vai fazer nem desvio nada nem desvio radial. Tá? E o flexor ulnar do carpo vai se inserir no pisiforme e no quinto metatarso. Ou seja, vai ser aqui, ó, no pisiforme e no quinto metatarso. Aí você vê que ele está na frente, ele puxa para frente. Mas também ele pode fazer isso, ó. Desvio ulnar. Flexor radial faz flexão, desvio radial. Flexor palmar longo, só flexão. Flexor ulnar faz flexão e o desvio ulnar. Certo? Flexor radial. Por que você quer flexor? Tá na palma. Na palma da mão, na frente. Por que você quer radial? Lá do polegar. Flexor radial do carro. Flexor palmar longo, está indo para a palma da mão. Por que é flexor? Lá na palma da mão. Flexor ulnar do carpo. Por que você quer flexor? Lado da palma da mão. Por que é ulnar? Perto da unha. Do lado do dedo mindinho, que é onde está a una. Pode ser A origem dos três. Anterior do epicônio medial. Inserção do flexor palmar, região anterior do segundo metacarpo. Inserção do palmar longo, retináculo da palma da mão. Inserção do flexor ulnar do carpo, pisiforme e região anterior do quinto metacarpo. Qual é a ação dos três? Flexão de punho. Flexão de punho. Tá? Mas é a resposta mais fácil que vocês vão encontrar. Flexão de punho. Lógico, o flexor radial faz desvio radial, além da flexão, e o flexor ulnar vai fazer também desvio ulnar, além da flexão. Certo? Vamos para os extensores. A gente fechar e fazer o simulado. Vamos lá, para a gente fechar e fazer o simulado. Ó, presta bem atenção. Se vocês não sentarem, se reunirem, virem estudar, vocês não vão conseguir identificar os músculos. Segunda-feira eu vou estar aqui na coordenação. Se o Elton quiser liberar vocês mais cedo para a gente fazer outro simulado. O simulado que é? É uma prova que não vai valer nota, para você já ir treinando. A gente pode fazer, ou vai fazer hoje, a gente pode fazer segunda, se o Elton liberar a gente. Aí na quinta a gente vai ter a nossa prova escrita dentro da sala de aula. Como é a prova escrita? Mesmo sistema da nossa AV1. São perguntas relacionadas a plano, a eixo, ao nome do músculo, origem e seção, a movimento, cinésio e gisto, tudo movimento. Ninguém vai fugir muito disso não. Tá? Então olha só. A mesma posiçãozinha lá, ó. Qual é a sua referência para achar esses músculos? É o braquiorradial. Braquiorradial. Certo? Aí eu pergunto para vocês, nós vamos sair da palma da mão e vamos virar para o dorso. Como é o nome desses músculos aqui? Extensores. Olha só a brincadeira, ó. Depois do braquiorradial, extensor radial longo, extensor radial curto, extensor comum dos dedos, extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo. Tudo é extensor. Tudo vai fazer o quê? Extensão. É se quiser. Eu já estou passando, né, alguns bisus para vocês não errarem. Tá? Agora, se você chegar no dia e não souber qual é o músculo, não usar a estratégia, se não disse a estratégia para saber qual é o plano, a estratégia para saber qual é o eixo, você não quer usar a estratégia. Você vai ficar tentando adivinhar. Eu tenho que cortar o corpo para eu saber em quantas metades eu divido. Se eu souber quantas metades, já sei qual é o plano e o eixo. Né? Olha só, braquiorradial é a referência. A gente já sabe qual é ele. Então, logo abaixo do braquial, ó, eu tenho um músculo que está do mesmo lado do dorso da mão. Ele é o extensor ou flexor? Extensor. Ele está indo para o polegar ou do dedo mínimo? Polegar. Se ele é do lado do dorso da mão e se ele está indo para o polegar, ele é um extensor radial. Aí você vê que ele é mais longo. Esse aqui é o extensor radial longo. Tá? Logo vizinho a ele, você tem um menorzinho. Está do mesmo lado do dorso da mão, está do mesmo lado do polegar. Extensor radial curto. Extensor radial longo, extensor radial curto. Aí você vai esquecer o resto, porque a gente não vai cobrar músculo da mão, e vai lá para baixo e vai encontrar esse osso. Que osso é esse? Que está do lado do dedo mínimo. A una. Então está aqui, ó, o extensor ulnar do carpo.
lunar do carpo. Você vai pular lá de cima lá para baixo. Ó. Extensor lunar do carpo, lá do dedo mindro. Certo? Então vamos lá. Braquiorradial é referência. Extensor radial longo, extensor radial curto, extensor lunar do carpo. Origem dos 3 extensores, região posterior do epicôndilo lateral. Origem dos 3 flexores, região anterior do epicôndilo medial. Os flexores estão na frente, então a região anterior do epicôndilo medial. Os extensores estão atrás, então a região posterior do epicôndilo lateral. Tá? Os 3. Ok? Inserção do extensor radial do carpo, região posterior do segundo metacarpo. Região posterior do segundo metacarpo. Inserção do extensor radial curto, região posterior do terceiro metacarpo. É bem no meio. Aqui é posterior. Como é que eu sei? Só uma curiosidade. Se é palma da mão ou é dorso da mão? Eu vou dizer, é mão esquerda ou direita? Como é que eu sei se eu estou olhando para a palma da mão ou para o dorso da mão? Por causa do... A posição do dedo, a posição do anatômica do polegar, dedo. né? Não? Por causa da protuberância? Esse ossinho aqui, ó. Pisiforme. Essa bolinha aqui, ó. Você vai pegar essa bolinha bem aqui, ó. É essa. Tá? Essa. Essa bolinha bem aqui, do dedo mínimo. Embaixo. Essa. É. Ó, tô aqui, ó. Essa Se eu fizer bolinha. uma pronação, ó, ele acompanha, ó. Continua ficando lá da palma da mão. É. Então, para ele saber qual a palma da mão, vou olhar para essa bolinha aqui, ó, que é o pisiforme. Tá? Então aqui é a parte da frente. Essa aqui. Tá? Essa é a parte da frente, isso aqui é a parte de trás. Então, ó, o extensor radial longo se insere na região posterior do segundo metacarpo. O extensor radial curto, região posterior do terceiro metacarpo. O extensor lunar do carpo, região posterior do quinto metacarpo. Tá? Ou seja, os 3 vão fazer o quê? Extensão. Sendo que o extensor radial faz também o quê? Desvio radial. E o extensor lunar faz o quê? Desvio lunar. Não está difícil. Os extensores é super fácil. Agora tem que identificar o músculo. Identificar o músculo. Mas aí. Mas aqui, ó, se você olhar para a mão e se lembrar disso aqui, você vai saber que aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Parte da frente, região anterior. Se você olhar para a mão, você já sabe que aqui é a parte de trás. E você vai saber que aqui é o segundo, terceiro, quarto e quinto. Certo? Vamos estudar. Uma mão para cada.